A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em João capítulo 6. Esse capítulo é extraordinário. Acompanhe comigo tudo que Deus quer falar com você. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele atravessa o mar da Galileia e vai para a região de Tiberíades, né? E ali ele sobe do monte, começa a dar os seus ensinamentos e tem uma grande multidão que o seguia. E ele pergunta a Felipe, vamos comprar, né, pão para dar para o povo, para alimentar o povo. Aí Felipe fala, Senhor, nem com 200 denários nós conseguiríamos alimentar todos, não tem como. E André já se aproxima e fala, Senhor, tem um rapaz aqui que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus só estava falando aquilo com Felipe, com eles, para testar eles. Mas Jesus já sabia o que ele ia fazer, né? Naquele dia, o grande milagre, que seria o milagre da multiplicação de pães. E aí Jesus pega aqueles peixes, aqueles pães, ora ao Pai e multiplica. Fala para os discípulos organizar, né, os homens em grupos para que eles recebessem tanto o pão como o peixe. E ali Jesus realiza a multiplicação de pães e todos ficam fartos e alimentados e ainda sobram 12 cestos cheios. Gente, olha que milagre lindo, só Deus para fazer essas coisas, né? Eles ficaram ali, foram alimentados miraculosamente e ainda sobrou 12 cestos cheios, né? Coisa maravilhosa. E o povo que estava ali ficou muito admirado com aquilo. Aí falou, realmente esse é o profeta que deveria vir, né? Vamos fazer dele rei. Só que Jesus, sabendo disso, Jesus sai de fininho, sai sozinho pro monte e deixa o povo lá, né? O povo fica procurando Jesus ali e os discípulos pegam o barco deles e vão atravessar rumo a Cafarnaum, né? Nos outros evangelhos, vocês vão entender que o próprio Jesus manda eles irem primeiro, né? Quando eles já navegaram bastante tempo no mar, o mar está um pouco agitado, tudo, Jesus chega andando sobre as águas, mais um milagre do Senhor, andando sobre as águas. E aqui em João não tem tantos detalhes, né? Nos outros evangelhos tem mais detalhes, que fala sobre Pedro, aqui não vai falar. Mas fala que todos eles receberam o Senhor de bom grado no barco, né? E ficaram muito, muito felizes com aquele acontecimento e chegaram ao seu destino, né? Que era em Cafarnaum. No dia seguinte, a multidão vai procurar Jesus onde ele estava, Jesus não estava, eles fazem uma viagem até Cafarnaum para encontrar Jesus, porque o objetivo deles aqui era tornar Jesus rei, para levar Jesus à força até Jerusalém, e lá em Jerusalém, Jesus politicamente assumir o trono, desbancar Roma, né, e assim assumir Jerusalém, Israel, como um rei, né? Eles queriam isso, era isso que eles buscavam, só que eles não entenderam que o Senhor veio para ser rei para libertar as almas dele, algo muito mais profundo, não algo pontual, que era questão de guerra política, não. Jesus veio para libertar a humanidade do seu pecado e se tornar o rei das nossas vidas, né? De todos nós, não só dos judeus. Olha que coisa linda, né? E nós vamos ver em seguida que Jesus ele começa a explicar para aquele povo. Fala, olha, vocês vieram atrás de mim porque eu fiz a multiplicação dos pães, né? E vocês ficaram fartos, ficaram satisfeitos, estão atrás de mim por conta de interesse. E aqui vocês vão ver que o próprio povo ainda chega em Jesus e fala assim, Senhor, dai-nos um sinal, porque tu viestes, fala a respeito de ti, ainda com dúvida, sendo que Jesus já fez tantos sinais, eles ainda pediam mais sinais. Imagine como Jesus se sentia com tudo isso. Esses homens não estão crendo genuinamente em mim, eles estão atrás de mim por conta dos sinais. Jesus sabia disso porque Jesus sondava o coração. Jesus sonda os nossos corações. Não adianta a gente fazer papel de santinho ou falar para o outro que faz todas as coisas boas se o seu coração for ruim, porque Deus nos sonda. Antes mesmo que a palavra chegue na nossa boca, o Senhor já sabe o que vai sair dela.
né? Coisa linda. E aqui Jesus disse assim, né? A multidão fala para eles: olha, os nossos pais comeram do maná, né? Então envia-nos sempre esse maná. E aí Jesus replicou eles, ó, no 32, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus estava falando dele mesmo, né? Então lhe disseram: o Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Jesus sabia que eles não criam, mesmo vendo. Aí Jesus vai falar: todo aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma lançarei fora, né? Jesus fala que não vai lançar aquele que o Pai der para ele, aquele que o Pai fizer compreender quem ele é, né? Aquele que crê verdadeiramente. O Senhor faz uma promessa aqui, que ele vai nos dar vida eterna, se nós cremos nele, porque ele é o pão da vida. Se a gente comer desse pão, nunca mais a gente terá fome. Se a gente crer no Senhor, nunca mais teremos sede. Isso é muito profundo, irmãos, porque esse corpo de nada serve, esse corpo vai padecer, nós vamos morrer, uma certeza que nós temos é a morte, mas o espírito e a alma, ela tem um destino, e esse destino é para a vida eterna ou para a condenação eterna. O que nós vamos escolher? Então, o Senhor fala, ó, de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha a promessa que o Senhor nos faz, olha o amor que o Senhor tem. O Senhor queria salvar a todos, a vontade do Pai era essa, mas, infelizmente, muitos não creram, né? E aí começa a murmuração dos judeus, falando assim: como que ele pode dizer, eu sou o pão da vida que desceu do céu? Esse por um acaso não é Jesus, filho de José, filho de Maria? Nós não conhecemos ele? Quer dizer, ele não veio do céu, nós não vimos isso, né? E aí Jesus continua batendo na mesma tecla: se o Pai não vos der a mim, eles não vão conhecer, né? Não vão crer. Mas ele afirma: eu sou o pão da vida, no 48. Vossos pais comeram maná e morreram, e voltaram a ter fome. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Jesus estava falando aqui também, irmãos, sobre a crucificação dele, sobre o corpo dele que seria moído por nós, sobre o sangue dele que seria vertido na cruz, né? E que através da Santa Ceia, onde a gente participa, come do corpo de Jesus e toma do seu sangue, a gente tem parte com ele, a gente está unido com ele, né? Nós cremos no Senhor através desse ato, e eles não conseguiam compreender isso, né? E eles ficaram descrentes, né? Aqui vai dizer que os discípulos, eles se escandalizam. Muitos dos discípulos de Jesus se escandalizam ao ouvir isso, porque falavam: duro é esse discurso, comer da sua carne, beber do seu sangue, nós não aceitamos isso. E aí eles começam, ó, a ir embora. Muitos desistem de Jesus. Olha aqui, como Jesus não devia ficar, né? Assim, sabendo já que eles fariam isso. Jesus já sabia de tudo. Aí Jesus testa os seus 12 discípulos e diz: e vocês? E vocês querem ir embora também? E aí aqui vai dizer que Pedro diz assim: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? E aqui Pedro, ele reconhece que Jesus é o Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e nós estaremos contigo. E aí Jesus: realmente eu escolhi vocês 12, mas um dentre vós é o diabo. Jesus já estava ali profetizando, mostrando para eles que um deles ia trair o Senhor, né? Então, irmãos, que você possa guardar essa palavra, que o Senhor, ele é o pão da vida que desceu do céu para nos dar vida.
e para nos alimentar de uma maneira que a gente nunca mais vai ter fome, nunca mais teremos sede. Que você receba isso, que você seja saciado pelo Espírito Santo nessa manhã, que você seja fortalecido por Deus, que você e o Senhor estejam ligados de uma forma muito intensa, porque nós fazemos parte deste corpo e deste sangue. Que o Senhor abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Amém.